Voltamos aqui com o Namir Informação Verdade, especial direto do gabinete do prefeito Dr. Luiz Maurício. Dr. Luiz Maurício, tem uma pergunta agora, duas perguntas bombásticas para você. Primeiro é o seguinte, uma lei maravilhosa do vereador, ex-vereador Oswaldo do Posto, irmão do Nelsinho do Posto, ex-vice-prefeito, ex-vereador, etc., proibia os gastos desmedidos com imprensa, gastos em campanhas publicitárias de autopromoção, dinheiro público que podia ser usado para remédio, para melhorias na cidade, para melhorias na vida do cidadão, que acabava se transformando em publicidade para promover uma classe política que tem que prestar um serviço público. Isso, evidentemente, agrada até mesmo alguns órgãos de imprensa. Eu, particularmente, acho que um órgão de imprensa ele é privado. Ele vive de capital privado, de patrocínio. Por exemplo, a TV Vale das Artes, nós vivemos de patrocínio. Nossos companheiros da TV co-irmã vivem de patrocínio. Grande parte dos jornais tem que viver de patrocínio privado. Eu entendo que, ao invés de investir em publicidade, invista no fortalecimento do comércio, que o comércio vai financiar a imprensa local. Eu sei, e me disseram que existe um movimento para que essa lei seja derrubada e que o senhor estaria capitaneando essa derrubada de lei para que assim pudesse fazer publicidade e se promover nos órgãos de imprensa. Gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa a ver com essa presepada. Quando o ex-vereador Oswaldo apresentou o projeto de lei que proibia a propaganda institucional, eu votei favorável na Câmara. Quando a ex-prefeita Ana Preto vetou, eu votei para derrubar o veto da Câmara. Eu não seria incoerente a ponto, né, de fazer algum encaminhamento diferente nesse momento, como eu tenho seguido a coerência em todos os atos que eu tive lá enquanto vereador. Eu vejo o seguinte, Cristian, existe essa questão do mau uso do dinheiro público na propaganda institucional. A propaganda como autopromoção é proibida de qualquer forma, né? A Constituição veda, a legislação federal veda a autopromoção em forma de propaganda institucional. Tanto que, se você visualizar, por exemplo, o Boletim Oficial do Município, não tem uma foto do prefeito, não tem o nome do prefeito, porque é proibido. Se você verificar os vídeos que circulam da prefeitura, não os vídeos que circulam na minha página pessoal, mas os da prefeitura na rede social, aqueles institucionais, não tem o prefeito, porque não pode ter autopromoção. Por um lado, a lei ela facilita essa questão de cessar uma tentativa de autopromoção disfarçada, né? Mas, por um outro lado, ela também limita a forma de comunicação com a população, em especial quando tem um evento, quando tem alguma campanha, né, que precisa passar informação, porque não é todo mundo, Cristian, que todo veículo de comunicação que é que nem você, que nem a TV Vale das Artes, que quando tem uma campanha de interesse público, vai lá e passa de uma forma gratuita ou até mesmo veicula de forma automática, sem até mesmo que a prefeitura encaminhe, né? Então, existe essa limitação. Hoje, o município de Peruíbe não pode fazer uma contratação de um jornal, por exemplo, para falar de uma campanha de vacinação ou falar de uma campanha de doação de animais que a zoonose esteja praticando, né? Então, precisa realmente verificar que forma de propaganda que há o desejo de que seja impedido. A forma de propaganda, como autopromoção, como promoção pessoal, com certeza absoluta, o nosso governo não faria, até porque é proibido, né? Então não teria esse problema. Agora, um encaminhamento com relação à campanha educativa, à campanha de orientação à população, ou até mesmo... A lei do Oswaldo permite esse tipo. Eu sinceramente eu não lembro a redação exatamente, mas salvo engano ela veda de forma generalizada, né? Talvez colocar uma emenda na lei falando que fica impedido a autopromoção e tal, mas no momento... eu não estou capitaneando nada disso, na verdade. Mas num momento igual hoje, prefeito, que nós temos um município passando por crise, é o momento de investir em publicidade? Na verdade, não é simplesmente pela lei autorizar que vai ser feito, né? Eu tenho, por exemplo, hoje a possibilidade de nomear 26 diretores de departamento, que eu tenho cargo criado, eu nomeei 20.
né? Não é porque o cargo está criado e que eu posso nomear e que eu vou estar nomeando, né? A mesma coisa é a questão da propaganda institucional. Não é porque a lei vai permitir que vai ser feito uma despesa desregrada aí com relação a isso. Na verdade, é um movimento que está havendo dentro de bastidores. Até onde eu sei, não há nada de forma oficial, de forma concretizada, né? Mas isso, independente de aprovação de lei ou não, com certeza absoluta, nós vamos manter aí os critérios que são necessários para o gasto do dinheiro público. Falando em gasto de dinheiro público, nós teríamos, segundo informações, 200 mil, um pouco mais de 200 mil reais para resolver a problemática do Chico Latim. E a informação que me chegou recentemente é que o senhor estaria devolvendo esse dinheiro. Ou seja, eu não consigo entender, se o município está precisando de dinheiro, o senhor está devolvendo dinheiro, parece que tem um circo do Tiririca lá, que vai entrar um dinheiro, o senhor vai devolver o dinheiro também. Explica para a gente, prefeito, qual que é essa jogada? Ô, Cristian, infelizmente, a gente viu nos últimos anos a capacidade de investimento própria do poder público, né, do poder executivo, é limitado. E o investimento vinha através de convênios, seja uma emenda parlamentar, seja um DAD, que é um convênio carimbado aqui do município também, seja um outro recurso que fosse repassado. Isso fez com que houvesse um entendimento, um encaminhamento de, olha, eu tenho aqui um circo para ser feito na cidade. Vem cá que nós vamos fazer o circo. Mas há interesse público para fazer esse circo? O município vai ter condições de tocar esse circo? Nós temos investimentos na cidade que a gente não consegue dar utilização. Veja o Parque da Cidade, veja o Ecoparque, né? Tem investimentos na cidade que precisam ser reformados e que precisam ser dados uma utilidade mais eficiente, né? E a gente percebe hoje uma inversão, muitas vezes, de prioridades. O Espaço Chico Latim é um exemplo desse. Existe um local ali totalmente abandonado, que precisava de uma reforma, a cobertura caiu. Cheio de drogado. Existia um convênio de quase 300 mil reais para fazer uma reestruturação ali, e o projeto é uma concha acústica, né? É um projeto na área cultural, mas existe uma demanda muito grande na questão de vagas em escola infantil. E nós temos a Escola Barão de Mauá, ali do lado, que precisa ou uma nova escola ou uma ampliação daquela. E o prefeito tem que tomar decisões. Ou eu desisto desse investimento do Chico Latim e faço a ampliação dessa escola, que eu tenho recurso próprio para fazer, ou eu faço um investimento do Chico Latim que eu não sei, não tem cobertura, eu não sei. Continua o déficit de vagas. Continua o déficit de vagas e não sei qual a utilidade que vai ser dada lá. Tivemos o entendimento seguinte, olha, Praça Flórida, nós vamos estar reformando, vamos dar um caráter na questão artística da cidade. Então, o que é questão artística, cultural? Nós vamos concentrar na Praça Flórida. E nós vamos fazer a ampliação da Escola Barão de Mauá ali no espaço do Chico Latim. Uma decisão que está tomada recentemente. Vamos desistir. Em primeira mão isso. Em primeira mão. Estamos vendo até, ainda não está oficializado junto ao governo do estado, né, e vendo até a forma de fazer isso. Mas é para atender o interesse público. A mesma coisa do circo. E o projeto é a instalação de um circo ali na Avenida João Abel, na entrada da cidade. E qual que é a utilidade que a gente vai ter de um circo na cidade? E eu sei o que você pensou, é melhor não falar. Palhaço. Nós dois não estaremos, com certeza, né? Mas na verdade, entrada da cidade, uma área nobre, o município não tem condição de dar um funcionamento depois. É questão, né, muitas vezes de lógica, né? É o tal do pensar duas vezes, né? Calma aí, nós estamos precisando do quê? Nós estamos precisando de um circo na cidade, o que não falta é circo, há de se dizer, ou nós estamos precisando de outros investimentos? Você foi brilhante. Nós temos um problema de drogas no Chico Latim. É um lugar que demanda manutenção. É um lugar que, a verdade, é uma só. Nunca foi usado desde que foi construído diariamente. Nós temos um déficit de vagas. Ora, está do lado da escola? Tem o dinheiro. Vamos resolver. É isso aí. Então, colocar o interesse público acima de qualquer investimento e tendo coragem até de devolver recursos. Acho que o prefeito tem que tomar essa decisão, como a gente toma na nossa casa também no dia a dia. Olha, eu não vou comprar uma outra televisão agora porque eu tenho a prioridade de comprar um fogão,
um micro-ondas. E o prefeito é a mesma coisa, né? Ele tem que ter o poder de decisão ali, respeitando o interesse público e vendo o que é melhor para a cidade como um todo. Muitas vezes um investimento desse vai trazer um prejuízo depois, né? Esses dias eu vi uma discussão com relação à construção de centros comunitários, né? Qual bairro do município que não tem um centro comunitário, que precisa ter um centro comunitário? A gente tem hoje um problema de não dar utilidade a alguns centros comunitários. Ou fazer a manutenção. Exato. Então, vamos colocar em ordem o que nós temos primeiro, vamos fazer com que as coisas funcionem, para depois a gente pensar em ampliar. Eu acho que às vezes falta, assim, o pessoal tem que deixar de ser mais aloprado e um pouco mais lógico, né? Eu recentemente escutei de um político, de um assessor de um político, que tal político estava brigando para a construção de 5 ou 6 centros comunitários. O que não deixa de ser uma aberração sem igual. Recentemente nós conseguimos dar um jeito no do Jardim das Flores, que ficou abandonado. O que não falta é centro comunitário. Essa é a verdade na cidade. Então, na verdade, essa discussão, e sem querer entrar no âmbito político, Cristian, na verdade a gente precisa ver se há o interesse público daquela comunidade de ter um centro comunitário. Qual comunidade que existe uma área pública? Primeiro, existe uma área pública para ser construída? Segundo, existe o interesse público da comunidade para que seja atendido com um centro comunitário naquela região? Né? Terceiro, o município tem condições de dar o funcionamento e a manutenção do local? Não adianta a gente querer criar. O gestor, ele precisa fazer os investimentos do município de uma forma que lá na frente não aumente as despesas de manutenção dele, né? E é o que a gente tem feito. As decisões que nós temos tomado são nesse sentido. Se tiver que devolver convênios que lá no futuro vai trazer despesas para o município, que o município não possa suprir ou que não seja hoje de interesse público e haja uma inversão de prioridades, pode ter certeza que eu vou ter coragem de devolver. É arroxo financeiro. Estamos no final do programa, perguntas não faltam. Eu tenho duas, eu gostaria que você fosse breve na resposta, porque político, vou te falar um negócio. Comece e não para mais, meu Deus do céu. Prefeito, nós temos um problema ali no bairro Jardim Ribamar, que é a questão do alagamento num trecho ali. Nós temos o canal em 2 pontos diferentes, lá onde desemboca. Um tubo está aqui embaixo e o outro está aqui em cima. Evidentemente, você não tem vazão dessa água, aquilo acumula, vira aquele rebosteio. Essa é a verdade, desculpe o linguajar chulo. E os moradores do bairro Jardim Ribamar, com quem eu tive uma reunião ontem muito prazerosa, um beijo no coração do pessoal do Jardim Ribamar, pediram para trazer essa demanda para o senhor, para que desse uma olhada nesse problema lá, porque é claro e notório que o problema é da questão das tubulações. Inclusive nós fizemos uma reportagem, levamos um engenheiro para que nos explicasse lá e gostaria de pedir que o senhor intervisse nessa situação. Não é nem uma pergunta, agora é um pedido. Na verdade já há um encaminhamento dessa questão. É necessário um estudo técnico, é necessário um encaminhamento técnico da solução do problema para depois a gente ir atrás do dinheiro para conseguir fazer eventuais investimentos. E parceria privada, como o Dória vem fazendo em São Paulo, prefeito, é uma coisa que o senhor vem pensando? Acho que é uma grande diferença entre o Dória pedir e o Luiz Maurício, né? Mas as empresas, os empresários que quiserem ajudar a cidade, nós estamos de braços abertos. Mas você é uma pessoa conhecida na cidade e tem contato com todo mundo também. Na verdade, a gente estamos abertos a essa situação, Cristian, mas o Dória é um caso à parte, né? O círculo de relacionamento dele, a exposição que ele tem, a gente sabe, não é à toa que é um caso de sucesso aí no meio político, né? E de um espelho aí para a classe política aí que... Mas vai dar uma atenção pro pessoal do Ribamar? Com certeza, nós estamos já com um planejamento nisso. Sabe o que o pessoal reclama? Eu vou te dizer que ontem nós saímos de uma reunião lá, polêmica e tal. O pessoal reclama que a prefeitura chega lá, toda vez... Entra governo, sai governo, arruma milhões de desculpas. Antigamente o problema era isso, depois o problema se tornou isso, depois o problema se tornou aquilo. E a questão que é notória, que é a questão dos canais, da tubulação e da vazão da água, não continua tratada e não existe uma transparência na hora de falar
com o munícipe, prefeito. O senhor está falando de estudo técnico. Esse estudo técnico vai ser levado para o munícipe, para que o munícipe saiba de fato? Cristian, eu tenho uma característica desde o dia 2 de janeiro, que foi o primeiro dia útil que eu estou aqui na prefeitura, a atender todas as comunidades e toda a população que queiram atendimento, seja aqui no gabinete ou seja no próprio bairro. Tenho feito isso diariamente, né? Essa devolutiva é importante e esse contato é importante também. Não temos nada a esconder, pelo contrário, eu acho que se a sociedade estiver ajudando, a gente tem muito mais chances de alcançar o êxito aí, né, nessas questões. Todas as ações da prefeitura, elas precisam ser baseadas em estudo técnico. Não adianta eu vir e achar que aqui é só passar uma máquina e o Cristian chegar e falar que tem que trocar a tubulação. O que precisa, na verdade, é que alguém... Mas também não dá para a prefeitura pegar e falar o seguinte, olha, eu acho que o problema é do vizinho, eu acho que o problema é do rapaz da frente. O problema que o pessoal reclama, prefeito, não é nem a questão do achismo, é que toda hora você tem uma desculpa diferente. Mas, Cristian, se o encaminhamento for que é do vizinho, por exemplo, que se tome as providências que são necessárias do município com relação ao vizinho. O que não pode é transferir a responsabilidade e deixar o problema para trás, né? É o que acontece hoje. A gente tem, por exemplo, para sair dessa questão pontual, nós temos o problema, por exemplo, da Barra do Una, da estrada da Barra do Una, né? Que passa governo e passa governo e entra governo e o problema continua, né? E eu falava isso na campanha, enquanto alguém não enfrentar uma questão de licenciamento da estrada, de busca de um recurso para fazer uma estrada decente e que isso não se consegue em 5 meses, não adianta, as coisas não vão acontecer. Nesses 5 meses nós cadastramos a Estrada Barra do Una em 2 programas do governo federal, um junto ao Ministério do Turismo e outro junto ao Ministério da Integração Nacional. Vamos fazer gestão política para que isso ocorra e aí enfrentar os licenciamentos que são necessários e fazer um serviço decente. Com relação ao Ribamar é a mesma questão. Vamos buscar... Aliás, 2 problemas iguais, né? O Ribamar está há 16 anos desse jeito. E o Barra do Una, então, para mais. Quem sabe eu fico conhecido aí depois do meu governo como prefeito que encarou os problemas que estavam há anos parados. Né? Então, nós não vamos fugir da raia, estamos enfrentando, falando a verdade. Você sabe, você me conhece. Quando tem que falar não, eu falo não com sinceridade, olhando no olho das pessoas, não tenho dificuldade nisso. Mas quando dá para ir buscar e quando dá para lutar junto, pode contar com a gente que nós estamos fazendo isso. Para terminar, que eu sei que estou estourado aí, a Thaís já falou para mim. Prefeito, o município hoje passa por uma crise, eu sei que eu estou parecendo aqueles alarmantes, né? Estamos em crise, mas é a verdade, de empregabilidade. Falta emprego, comércio numa situação difícil, falta investidores, não tem outras opções de geração de emprego. Como que você pensa, Peruíbe, nesse aspecto para gerar emprego a longo prazo? Primeiro, inclusive, inauguramos uma ETEC para mão de obra, para termos uma série de mão de obras especializadas. Ou seja, o município está preparado para investimentos. Acho que a inauguração da ETEC e a projeção de novos cursos, inclusive em tempo integral para o ano que vem, com parceria com a prefeitura, foi um ganho muito grande para o município. E a gente teve a felicidade de ter a presença do governador e iniciar isso, fazer essa inauguração no início do nosso governo. Questão de emprego, com certeza absoluta, é uma das preocupações do nosso governo. Eu sempre tenho falado que talvez seja a segunda maior reclamação da população, né? Primeiro sempre vem a saúde e a questão do emprego em segundo. Nosso governo criou a Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, né, para mostrar essa preocupação. Hoje temos uma Secretaria Municipal que trata do tema, fazendo um planejamento para os próximos anos com relação a isso. Não tenho dúvidas em afirmar, e afirmo a todo momento, né, que nós não podemos deixar a nossa vocação turística de lado, que é o grande fomentador de emprego do município. Claro. E aceleração da economia. A gente tem tratado disso com muito cuidado, né? A partir do segundo semestre, com certeza absoluta, as coisas vão estar acontecendo já diante de um novo formato, né? Esse começo foi muito difícil, tudo muito bagunçado, uma avalanche de novidades e de surpresas, né, que tivemos. Mas a questão do emprego faz parte aí de uma das questões prioritárias, assim, do nosso governo, e com certeza absoluta isso vai ser enfrentado. Como você vê a questão da termoelétrica, esse tema polêmico na cidade?
Eu tenho falado que a termoelétrica é um Palmeiras e Corinthians, um Fla-Flu, né? Que a torcida do pró e contra. É o Santos e Corinthians, né, prefeito? Eu acho. Eu tenho visto que o Palmeiras está em alta, né? Então, né, Thaís? Mas eu tenho tido uma atitude bastante tranquila e também responsável com relação à termoelétrica. Não sei se você tomou conhecimento, quando eu fui fazer uma prestação de contas na Câmara Municipal com os 3 meses de governo, noticiaram que eu estaria indo lá para falar da termoelétrica. De uma forma maldosa até que foi feita, né, e tinha cerca de 50, 70, 80 pessoas lá para escutar o prefeito falar da termoelétrica. Era uma mentira que foi colocada nas redes sociais e infelizmente tem pessoas que jogam sujo dessa forma. Tive a oportunidade de fazer a minha manifestação dos 100 dias do governo, dos 3 meses de governo, e falei para a população que estavam lá aguardando falar da termoelétrica que eu ficaria até o final da sessão para responder todas as perguntas que teriam com relação à termoelétrica. Fiquei até quase 11 horas da noite na Câmara respondendo todas as perguntas que tinham para ser feitas. Praticamente a prefeitura tem alguma interferência nesse empreendimento, já que ele é privado? Eu tenho falado, Cristian, que a posição do prefeito municipal com relação a termoelétrica, nesse momento pouco importa, né? Porque o prefeito ele tem que cumprir a lei, né? Não importa se eu sou contra ou se eu sou a favor, porque, na verdade, mesmo que eu seja contra ou seja a favor, o que tiver falando a lei é o que o prefeito tem que cumprir. Uma garantia que eu passo para toda a população, que seja os contra ou seja a favor, é que o Poder Executivo não estará agindo de uma forma para alterar qualquer tipo de legislação, seja para facilitar ou seja para prejudicar o eventual empreendimento. O que a gente aguarda no momento, inclusive montamos uma comissão aqui no município, na prefeitura, para acompanhar essa questão. E eu levei também a discussão junto ao Condesb. No próximo dia 23, haverá uma apresentação do projeto a todos os prefeitos da região metropolitana, da Baixada Santista, que no município hoje não existe nada a ser avaliado com relação à termoelétrica. É necessário que passe antes pelos licenciamentos ambientais, né? O município, caso passe, o município vai ter que verificar, na hora da apresentação do projeto, se atende o Código de Posturas, se atende o Plano Diretor, se atende o Código de Obras. Não é o momento dessa análise, até mesmo para não se criar uma especulação, né? Como foi criado no passado. Peruíbe tem um histórico ruim desse tipo de especulação. Lá no final dos anos 80, talvez muitos dos que hoje fazem barulho, não estava aqui na cidade, mas eu já estava, né? Noticiaram a usina nuclear, né? E aí teve um grande movimento com relação a isso, criou um problemão e depois acabou não vindo a usina nuclear, graças a Deus, né? Depois tivemos o Parque da Xuxa, aqui na entrada da cidade, criou uma grande especulação imobiliária ali naquela região e acabou não havendo o empreendimento. Depois teve o famoso Porto Brasil, né, que houve uma grande especulação, movimentou toda a cidade, mobilizou, criou um outro Corinthians e Palmeiras lá atrás e acabou não acontecendo, né? Então, o Poder Executivo, a Prefeitura e a sociedade peruibense não pode ser usada para esse tipo de especulação. E é isso que eu tenho passado de maneira bastante cautela agora, bastante cautelosa, analisando de uma maneira técnica, né, e fazendo um acompanhamento para garantir o devido processo legal, garantir que seja feito todos os procedimentos, né, e garantindo a toda a população que a lei vai ser cumprida. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Obrigado, Luiz Maurício. Falamos bastante. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade com o prefeito. Espero que seja no próximo mês, prefeito, para respondermos mais questões inerentes ao nosso município. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa na Mira Informação Verdade, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele há de querer.